a diretoria. E um elenco que manipula a diretoria é um elenco perigoso. E ó, é o seguinte, o Felipe Luiz pode se tornar um baita de um treinador. O melhor técnico do Brasil e do mundo. Porque ele já trabalhou com treinadores fantásticos. Mas hoje não é. Hoje é um técnico que está iniciando. Inclusive, ele não queria assumir o Flamengo. Ele falou, não é pra mim nesse momento. Os jogadores chamaram ele. Sabe por que eu tô falando isso, gente? Porque é o seguinte, no primeiro momento, eu já vi esse filme e já vou contar pra vocês qual foi o filme que eu vi e que eu tenho provas do que eu vou te falar. É o seguinte, primeiro momento, os jogadores vão jogar pelo Felipe. O Flamengo pode até ser campeão, tem jogadores talentosos. No primeiro momento que o Flamengo começar a perder alguns jogos, esses mesmos jogadores que fritaram o Tite, esses mesmos jogadores que fritaram o Vitor Pereira, não vão assumir a bronca, não vão assumir a culpa. E aí o Felipe Luiz vai ser fritado. Eu tô falando isso porque eu lembro muito bem de um ano que o Flamengo, se eu não me engano, acho que ele tinha o Vanderlei Luxemburgo de técnico, não lembro ao certo quem que era. E aí quem assume quando esse treinador de nome sai foi o Andrade. 12, se eu não me engano, 12, 2012. que foi campeão, inclusive, o Flamengo. O Flamengo com o Adriano Imperador, com o Petkovic, enfim, o timaço. E o Andrade assume. O Flamengo simplesmente começa a voar com o Andrade. Aí o Andrade pega, no primeiro momento, ele é campeão, aí o Andrade começa a outra temporada, o Flamengo não vai bem no Campeonato Carioca, tropeça também em outras competições, manda o Andrade embora. O Andrade nunca mais conseguiu treinar nenhum clube de forma efetiva. Ele não conseguiu dar certo em nenhum clube. Por que eu tô falando isso? Porque o Andrade, ele era o amigo dos parça daquela época do Flamengo. E aqueles jogadores que estavam lá eram jogadores muito parecidos com esse elenco atual. Jogadores que jogam muita bola, mas que se colocam no pedestal muito acima. É que lá tinha o Adriano que poderia se colocar no pedestal muito acima. Nesse elenco do Flamengo não tem ninguém igual o Adriano. Mas era um time assim. Era um time que não corria pelo treinador, a não ser que o treinador fosse parça. O Andrade foi campeão brasileiro porque correram pelo Andrade e os jogadores entravam em campo da maneira que eles queriam. Não estou desmerecendo o trabalho do Andrade, mas é uma realidade. Eu conversei com um ex-atleta que estava no Flamengo naquela época, quando eu trabalhava na Rádio Bandeirantes. E é a mesma coisa que vai acontecer com o Felipe Luiz. Cara, eu acho que com o Felipe Luiz é diferente, Guipa. Eu entendo, creio que isso vai acontecer, de se blindar junto com o cara, porque ele estava lá até um ano atrás, por exemplo. Mas eu acho que é diferente. Por quê? Primeiro que eu não sei se ele é o plano pro futuro do Flamengo neste momento. A gente sabe que ele tá ali, de certa forma, tapando um buraco. E eu vi muita gente falando assim, pô, mas o cara vai assumir um BO agora e vai se queimar. Sim, ele pode se queimar se ele fizer um trabalho pífio, que eu acho que não é o caso. Ele não vai fazer um trabalho pífio. O que pode acontecer é ele não ganhar uma Copa do Brasil e o brasileiro, ou ele fica no G4 ou no G6. O pífio pra mim do Felipe Luiz seria o Flamengo cair para oitavo lugar, terminar o brasileiro em oitavo, nono lugar, e aí for eliminado da Copa do Brasil, aí sim pra mim seria pífio, mas isso eu acho que não acontece. A questão é o seguinte, haverá eleição no Flamengo dia 9 de dezembro, então essa diretoria, até o presente momento, conta com o Felipe Luiz até lá, e quem ganhar vai definir quem será o treinador para a próxima temporada. A questão do Felipe Luiz, para mim, eu vejo como uma oportunidade. Porque se ele não ganhar a Copa do Brasil, como eu falei, não vai mudar nada, porque com o Tite já parecia que não tinha chances. Se ele ganha, opa, já subiu um degrau.